Cumprimento a todos meus irmãos com a paz e com a graça do nosso grande e maravilhoso Deus. Nesta manhã, quarta-feira, Deus nos deu o privilégio, nos deu a graça de podermos mais uma vez sermos acordados pelo Espírito de Deus nesta manhã e começarmos esse dia, na presença e adorando o nosso grande Deus. Isso é um privilégio muito grande, meus irmãos amados. É uma graça, uma dádiva que Deus nos concede a cada dia. Tá? A nossa lição de hoje, idolatria prevalecente. É uma lição onde nós vamos aprender um pouco mais sobre a história desta família, né, com Jacó, e ali nós podemos perceber que, embora Jacó um homem de Deus, mas ainda tinha alguns ídolos que precisavam ser removidos ali da sua família. Quero orar com você neste momento, para nós podermos recebermos, né, o Espírito de Deus para nos iluminar. Vamos orar? Altíssimo Deus, o nosso Pai Celestial, obrigado, Jesus, porque nesta manhã, quarta-feira, nós estamos ao meado desta semana e temos a alegria de estarmos na Tua presença. Muito obrigado. Suplicamos agora ao Deus Espírito Santo, neste momento que nós vamos estudar a santa e bendita palavra do Senhor. Que o Espírito do Senhor possa iluminar a nossa mente neste momento, para compreendermos de forma muito bem clara a mensagem que o Senhor quer passar para nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, depois que Jacó haver reclamado de que a paz, né, que ele estava tendo, vivendo ali na terra de Canaã, após ele ter sido, vamos dizer assim, liberto, né, da casa do seu tio Labão, quando ele, por ali aproximadamente 20 anos, passou ali, né, trabalhando, agora ele volta para a sua terra, né, ali em Canaã, e a terra que Deus havia prometido a Abraão, que seria dos seus descendentes, né? E Jacó considerava ali como a sua terra. Afinal de contas, ele sabia que Deus o havia trazido Abraão para aquele lugar, porque daquela família, daquela descendência, deles viria o nosso Messias, que nos redimiria de todos os nossos pecados. Mas, queridos, depois do acontecido, né, como nós vimos na lição de ontem, na verdade, através da irmã, né, na verdade, a Diná, a filha de Jacó, irmã, né, de Levi e de Simeão, e claro, dos outros irmãos, né, mas propriamente aqui a Bíblia relata sobre isso, ficou mais triste, mais chateado pelo acontecido, né, com a irmã, depois que, né, um rapaz ali de Canaã, ele havia, então, estuprado, né, a sua irmã. E houve ali um grande problema naquela família a partir daquele momento, porque os irmãos de Diná, Simeão, né, e também Levi, eles não conseguiram se controlar com tamanha barbaridade, e eles resolveram então matar aquele rapaz e propriamente ali aquela família, né, daquele moço que cometeu tamanha barbaridade, né, foram eliminados.
E por essa razão ali, Jacó entendeu que a sua paz havia sido ali, meus queridos, estremecida, ameaçada, e ele então não sentia mais segurança morando ali. E foi aí que Jacó, ele então reúne a sua família, né? E ele decide voltar para Betel, tá? Betel foi o lugar onde ele teve um encontro com Deus, teve a visão da escada, né, que estava com ali o pé da escada sobre a terra e o topo da escada sobre o céu, né, que representava Jesus, a nossa salvação, né, que nos religaria novamente à eternidade dos céus. Tá? Ali, meus queridos, Jacó entendia que ele poderia levantar um altar e oferecer o seu sacrifício a Deus pelo pecado da sua família. Que pecado da sua família? Claro, a idolatria que estava prevalecendo ali na família de Jacó. Infelizmente, Jacó, um homem de Deus, temente a Deus, que havia se arrependido dos seus pecados, consertado a sua vida com Deus e com seu irmão, reconciliado a família. Mas, queridos, a insistência de Satanás é sempre contaminar as nossas famílias com o pecado e, por fim, levar à destruição. E, infelizmente, a idolatria ainda estava prevalecendo ali na família de Jacó, né? Alguns ídolos, né, que foram ali conquistados, recolhidos ali dos cananeus, e outros ídolos também que a esposa de Jacó, ela havia roubado do seu pai, Labão, quando eles saíram lá, né, lá da casa de Labão. E, propriamente, esses ídolos eram adorados ali. Jacó, então, queridos, ele sentiu a necessidade de fazer ali uma purificação, uma renovação, né, sobre a sua família, tirando ali as impurezas, tirando os ídolos que estavam atrapalhando o crescimento, o desenvolvimento da sua família. Queridos, aqui nós temos algumas lições para nós. Será que nós não temos alguns ídolos também? A lição pergunta para nós. A base do nosso estudo, capítulo 34 de Gênesis, no verso 30, até o capítulo 35 e o versículo 15, vem mostrando para nós a história desse acontecido na casa de Jacó, a decisão dele de sair ali de Canaã e voltar ali para Betel, né? Mas ele não poderia retornar a Betel, aonde ali ele ofereceria o seu sacrifício ao Senhor, sem que primeiro ele fizesse ali uma renovação, uma reconciliação da família dele com Deus, tirando ali os ídolos que estavam entre a família, sendo adorado por alguns da família de Jacó e atrapalhando, né, o crescimento espiritual daquela família. Tá? Meus amados, qual é o ídolo que você tem? Qual o ídolo que eu tenho? Qual é o ídolo que está nos atrapalhando de adorar a Deus? A palavra de Deus, queridos, em Mateus no capítulo 6, diz assim, propriamente ali, a partir do verso 33, que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo, devemos buscar o reino de Deus. Ou seja, nós precisamos aprendermos, meus queridos, colocar
Deus em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Tá? Jesus disse que se nós não tomarmos a sua cruz e segui-lo, não podemos ser os seus discípulos. Não podemos fazer parte do seu grupo. Ou seja, Jesus está dizendo, se vocês não aprender a adorar o Deus do céu, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, aquele que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, então vocês não é digno de me servir, de me seguir. Tá? Queridos, o que pode ser um ídolo para mim e o que pode ser um ídolo para você? Tudo aquilo que nós amamos, dedicamos, cuidamos, mais do que a Deus, isso é exatamente um ídolo que tomou o primeiro lugar na nossa vida, em vez de Deus ser o primeiro. Infelizmente, nós temos muitos ídolos que nós precisamos retirar da nossa vida. Muitos ídolos. Tá? Pense aí um pouquinho o que é que você mais tem apreciação. Que você dedica mais do que dedica a Deus. Isso pode ser um ídolo que está te prejudicando. Isso pode ser um ídolo que está me prejudicando. O meu relacionamento com Deus, a minha vida com Deus, né? De dedicar mais ao trabalho de Deus, a missão de redenção de Cristo Jesus, de envolvermos mais na obra de Deus. Então, queridos, há muitos ídolos que muitas vezes nos impede, nos atrapalha, né? De dedicarmos mais, envolvermos mais no trabalho de Deus, na missão de redenção, né? De pregar o Evangelho, de anunciar a Cristo Jesus a outras pessoas, de testemunhar, mostrar o quanto Jesus nos ama, o quanto Jesus quer nos salvar. E muitas vezes nós ocupamos mais tempo nos nossos afazeres, nos nossos trabalhos, nas nossas coisas, apreciamos muito mais, tá? Do que envolvermos no trabalho, na obra de Deus, na obra de salvação, de tirar pessoas do reino das trevas e conduzir para o reino da luz. E isso é um ídolo. Muitas vezes, meus queridos, o tempo, nosso tempo, a forma como nós usamos o nosso tempo pode ser um ídolo. Ao nós dedicarmos muito mais para nós do que na obra e na missão de Cristo Jesus. Você entendeu? Lembra, em uma certa feita, Jesus estava na casa de Marta e na casa de Maria, né? Uma família muito querida, uma família muito amiga de Jesus. E Marta estava ali em uma grande preocupação, né, da casa, cuidando da casa, limpando a casa, né, para ter assim uma boa aparência, pensava ela, né, para apresentar para Jesus. E então, queridos, em um dado momento, Marta estava já exausta, cansada, correndo, né, para, quem sabe ali, ter uma aparência, né, da limpeza da sua casa, quem sabe, né, dos móveis ali, tudo limpinho. Isso não é nada de errado, tá? Afinal de contas, nós temos sim que cuidar mesmo das nossas coisas, da nossa casa, da limpeza, da higiene, enfim. Isso é interessante, faz parte da nossa vida espiritual até. Tá? É importante isto. Não podemos ser relaxados quanto o cuidado com a nossa casa. E isso dá uma demonstração do relaxamento espiritual também. Mas, queridos, o grande problema quando Marta disse assim, Senhor, eu estou cansada, estou exausta, estou correndo,
né? E Maria, minha irmã, estaria apenas aos teus pés, ouvindo histórias, né? Ouvindo o Senhor falar com ela. Então, peça para ela me ajudar. E Jesus olhou para Marta e disse assim: Marta, Marta, muito pouco é importante, Marta. A sua irmã Maria escolheu a melhor parte e dela não será tirada. Queridos, é importante nós cuidarmos dos nossos afazeres? É óbvio que sim. Claro que nós precisamos. Precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos cuidar dos nossos afazeres, tá? Enfim, nós temos muito o que fazer, tá? Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós temos muitas atividades a exercer aqui. Isso é óbvio. Mas, queridos, lembre de uma coisa muito importante. Jesus falou para Marta, tá? Maria escolheu a melhor parte. Ela escolheu estar aos pés de Jesus. A primeira coisa que nós precisamos fazer da nossa vida, meus queridos, é colocar a nossa vida todos os dias aos pés de Cristo Jesus, adorando a Cristo Jesus, adorando o nosso Deus, colocando a nossa vida em primeiro lugar, buscando em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus. As outras coisas precisam ficar em segundo plano, tá? O reino dos céus, a vida eterna, meus queridos, precisa ocupar o primeiro espaço do seu coração. Ok? Todas as vezes que nós colocarmos qualquer outra coisa em primeiro lugar, como mais importante, como mais apreciação, como prioridade, além do reino de Cristo, o reino dos céus, Jesus na nossa vida, isso se torna um ídolo. Tá? E é um ídolo que muito, muito nos atrapalha. E pode nos tirar do reino dos céus. É por isso, meus queridos, que a lição vem mostrando para nós aqui que um momento em que Jacó ele começa a analisar como estava a sua família, Jacó entendeu que havia algo de errado acontecendo que precisava ser retirado. E Jacó tomou uma decisão, tomou uma atitude. Queridos, ele era o sacerdote da casa. Você, meu irmão, você, minha irmã querida, que é um sacerdote, que é uma sacerdotisa da casa, você precisa vigiar, você precisa orar e você precisa estar atento ao que está acontecendo na sua família, o que está acontecendo na sua casa. Se tem algo diferente, meus queridos, com a sua família, se o inimigo não está ali de forma silenciosa, implantando ídolos dentro da sua casa. Queridos, assim como Jacó levantou um altar para oferecer em prol da sua família o sacrifício que representava Cristo Jesus através do Cordeiro, você e eu, meu irmão, minha irmã querida, precisamos levantar o nosso altar da família e oferecer a nossa família ao Cordeiro Cristo Jesus, entregá-lo cada dia. Busque de Deus, através da oração, poder para você fazer isso. Dedicar a sua família ao altar de Cristo. Desta maneira, você pode ter certeza, queridos, que o inimigo não vai ter vez de trazer ídolos, paganismo para a sua família, para a sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus guarde a sua família e salve a sua casa. Para a honra e para a glória de Deus. Para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Que o Espírito de Deus possa fazer uma obra miraculosa, transformadora,
de renovação e transformação na sua família. Fique com Deus, tenha um bom dia. Até amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Amém?